Fala, meus amores, estamos aqui de volta para a alegria de muitos, né? Ou tristeza de outros. Viemos falar aqui de. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de top 3 ações aí que estão sendo muito comentadas. Vamos falar tudo sobre elas aqui no vídeo? Será que você tem? Vamos falar top 3 ações que esse ano estão sendo muito comentadas. Olha só, pessoal, essas ações elas estão pagando dividendo, elas continuam com bons fundamentos. Na minha opinião, o mercado talvez tá descontando mais do que deveria e tá. E tá, porque eu vou te explicar o porquê. Pessoal, só que às vezes o mercado bate com força, porque o mercado tem medo. O mercado vai olhar lá para frente, precifica o futuro. E aí o que acontece? Às vezes bate com muita força nas ações, né? E aí o preço baixo, sozinho, presta atenção no que eu tô te falando, nem sempre significa uma oportunidade. Tem ação aí que tá custando 5, 6 reais, mas não vale a pena. Uma ação que eu não te indicar, eu não te falaria que é boa, não é recomendação de compra, lembrando. Mas eu não te falaria que é boa. Bom, vamos começar aqui, ó. Após rally histórico, 23 ações despencam mais de 20% em pouco mais de um mês. Casas Bahia lidera com uma queda de 51,88%. O varejo já apanhou, né, meu? Leroy Merlin apanhou. Grupo Pão de Açúcar tá apanhando. Etna também. Muito varejo apanhando. Magazine Luiza. Né? Porque eles precisam, às vezes, muito de empréstimo. Aí como é que você faz? Com essa taxa de juros alta, sofre bastante, né, turma? E quando isso acontece, né, parece que as empresas elas ficam assim, não ficam muito fortes, né? Elas não estão pagando mais dividendo. Normalmente, é aquela empresa que ninguém quer. Não é verdade? Só que, pessoal, são ações boas e eu vou falar algumas que eu tenho na carteira, inclusive, tá? E aí, comenta aqui que eu quero saber. Agora eu quero saber porque eu sou curiosa. Da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Será que você está numa capital como Fortaleza, Maceió? Pode ser no Japão, pode ser nos Estados Unidos. Da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Pessoal, olha só. Já vamos lá no pau, já vamos falar aqui a primeira, Sanepar, queridinha minha, né? Eu sempre falo dela, é uma estatal que voltou para o radar do mercado. Turma, a Sanepar ela é a companhia de saneamento do Paraná, tem dentro do estado, mas é uma empresa muito redondinha. E vamos começar a falar? Essa é uma das ações mais importantes, na minha opinião, da Bolsa, porque a gente fala de desconto. Detalhe, ela já teve mais descontada, tá? Ela tá descontada ainda? Tá, mas ela já esteve mais. Eu avisei lá atrás. Olha lá, amantes de dividendos, a Sanepar, uma notícia, né? Tá aí na tela. Sanepar reage com chance de pagamento extraordinário, mas a atratividade vai muito além. Turma, a gente está falando de uma empresa e volta para cá, de saneamento. É uma empresa que todo mundo precisa, ou seja, ela tem uma renda muito previsível. Porque, infelizmente, turma, o saneamento no Brasil é péssimo. É péssimo, não gostaria que fosse, mas é. E é o que acontece, né? A gente tem que ter esse setor, as pessoas olham esse setor para investimento na carteira. Então, a gente está falando de uma empresa que tem uma baixa inadimplência, é um serviço que todo mundo precisa, independente da economia, é um setor perene, é um setor, quando eu falo perene, é que todo mundo utiliza. E aí, olha o que a gente vê, né? A SAPRI 11, a cotação 37,85, ó, tá variando para cima, tá? 20,98%. O PL dela, pessoal, é 9,84. Sabe o que é PL? É quantos anos você demoraria para ter de volta o seu dinheiro investido nessa empresa? Pô, 9,84. O PVP 0,90. Carol, o que é esse tal de PVP? Não tenho a mínima ideia. 0,90 mostrando aqui 10% de desconto. Imagina que você tem uma casa. Eu sempre falo o exemplo da casa. Essa casa vale 300 mil reais, tá certo? Ela tem um valor patrimonial de 300 mil reais. Se eu falo assim, ó, eu quero 300 mil, aí vem alguém e fala assim, ó, mas eu pago 400. Ou seja, está pagando a mais do que a casa vale. Esse PVP seria maior que 1. Porque quando a gente fala 1, é preço justo. Ou seja, estaria mais caro e o PVP também estaria mais caro. Quando a gente fala em PVP igual a 1, eu tenho uma casa, 300 mil reais. Ó, eu pago 300 mil reais. Tá justo o preço. Então, o PVP igual a 1. Mas se a minha casa vale 300 mil reais e eu pago 200, eu falo, ó, Renan, é 200. Você quer? O PVP tá barato. E aqui a gente mostra exatamente isso, aqui 0,90. E o dividendo pagando aqui 5%, 5,19%.
E mesmo assim ela está em desconto. Ela está pagando dividendo, mas ela está em desconto ainda. Ou seja, o mercado ele está pagando menos do que vale o patrimônio da empresa. Vamos dar uma olhada? Olha só, o mercado está especulando a possibilidade de destravar, né, os dividendos, de vir mais dividendos, né? Sanepar, CEO, abre o jogo sobre precatório bilionário, dividendos e privatização. Opa, privatização, a galera vai olhar com bons olhos. Quanto menos Estado, melhor é para as empresas. E aí o motivo disso, pessoal, é que uma proposta de uma agência reguladora estadual, a AGEPAR, quer destinar cerca de 4 bilhões de um precatório diretamente aos consumidores. Eu estou lendo aqui a notícia, tá? E não ao caixa da empresa. A leitura do mercado é que esse valor poderia turbinar o pagamento dos dividendos. Resultado, os papéis chegaram a cair quase 7% no mercado no dia do anúncio. E aí o próprio CEO da empresa, da Sanepar, comentou recentemente sobre esse impacto que essa decisão poderia tomar nos dividendos, e confirmou que esse tema virou um dos pontos centrais. Mas olha só, a empresa ela continua muito sólida, né? A margem líquida acima de 10 é o que a empresa põe de fato de dinheiro no bolso, 16,66. A gente vê aqui, ó, a dívida equilibrada, né? A gente fala dívida líquida sobre EBITDA até 3. Tudo bem, tá ali, não tá alavancada, tá em 0,71. A empresa tem crescimento de lucro de 15, aqui, ó, 85, cresce receita também 8,47, perdão, pessoal. E aí, caiu um pouco assim os fundamentos, Carol, mexeu, mas não quer dizer que a empresa está ruim. Pelo muito contrário, a Sanepar é uma baita empresa, né? O payout também segue relativamente controlado, ou seja, pagando ali os dividendos controlados para os acionistas. E aí a gente vê o dividendo atual, 5,19, ó, vê essa barra aqui, e o dividendo em 5 anos, 6,02. Eu acredito que esse dividendo aqui vai aumentar, tá, turma? A Sanepar é uma empresa que o pessoal fala assim, caiu muito. Caiu para 3, caiu para 2. Aí ela tá agora, a SAP 4, 5, e sobe. Aí o pessoal fala, você não avisou? Não, avisei lá atrás. Então, pessoal, a empresa, ela continua pagando bons dividendos. Não faz sentido, ela continua gerando caixa, mesmo num período aí que a gente tem um ruído que não é bom, né? Além disso, pessoal, olha só, a companhia aprovou pagamentos, estou lendo aqui, de mais de 585 milhões em juros sobre capital próprio recentemente. Isso reforça a geração continua forte, tá, pessoal? Olha lá, notícia está na tela. Sanepar define pagamento de 585 milhões em juros sobre capital próprio para junho de 2026. Olha a cotação. A gente vê ela baixinha aqui, né? E olha como ela vai subindo. Subindo. Tem uma queda aqui. Essa queda para mim aqui, ó, eu gosto. É onde eu vou olhar, né? Porque eu não faço o movimento inverso, eu faço o movimento correto. Então eu vejo aqui. Acho que vai subir. Não estou aproveitando. Eu compro o SAPRI 4. Por quê, Carol? Porque a SAPRI 4 tem preferência em dividendos, tá, pessoal? Quando tem 4 no final, é preferência em dividendos. Mas a maioria das pessoas compram SAPRI 11. Eu gosto da Sanepar, não é recomendação de compra. Eu tenho lá na minha carteira, eu nunca vendi nada da Sanepar. Nada. A gente teve um ano aí atrás que a Sanepar fez uma nuvem para chover. Olha onde foi a empresa, que a gente estava tendo seca, né? A gente estava tendo uma época ali de pouca chuva, mas ela resolveu o problema. Então, para mim, ela sabe resolver problemas rápidos. Klabin, não preciso falar nada, né, pessoal? Baita empresa, que a empresa, né, continua aí tratando como problema. E vamos falar da Klabin? A Klabin, pessoal, ela é uma das empresas que tem 100 anos, mais de 100 anos de história, faz ali papel e celulose. Só que ela também consegue, é uma empresa cíclica, né? A gente tem que falar isso. Só que a Klabin, ela faz, vamos falar embalagem, caixa, quantas caixas a gente usa aí chegando no Mercado Livre? Celulose, é uma baita empresa, né? Mais de 100 anos de história, imagina. Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos meses, né? A gente vê aqui uma oscilação na cotação,
uma subida grande aqui e ela cai, derrapa bastante aqui. A gente vê aqui na seta, Renanzinho colocando aqui para nós. Aí pronto, a Klabin é uma empresa ruim. Todo mundo pensa que a Klabin é uma empresa ruim. Pessoal, você comprou a Klabin pensando que ela é uma empresa como uma elétrica, que não vai ter volatilidade? Você errou, porque a Klabin ela tem oscilações. Mas é impressionante o que a Klabin faz. Sabe aquele papelão redondo que a gente tem às vezes colocar sei lá, uma estátua? Ela faz também, é difícil achar, hein? Caiu mais de 5% ali no período de 12 meses, né? Mesmo com a empresa continuando lucrativa. E aí vamos ver aqui, ó, a cotação 16,83, o PL dela 30,52, né? Ou seja, você demoraria 30 anos ali para ter o seu dinheiro de volta, o PVP 2,82. Carol, tá cara? Nesse momento, teria gente que olharia só para o PVP. Só que, na minha opinião, ela tá barata. Por quê? Porque ela tá barata pelo que ela tem, por tudo que ela faz. Essa é a minha visão. Uma baita empresa. E olha o dividendo, tá entregando 8,54%. Pô, alto, né? Só que aqui entra um detalhe importante. Nem sempre a queda de um negócio mostra que ela está com uma desestruturação estrutural, né? E talvez seja o que está acontecendo aqui. Porque se você olhar os fundamentos da Klabin, continuam muito sólidos. Olha lá, a gente vê aqui margem líquida a da empresa que caiu. Por quê? Porque ela recebeu menos dinheiro para pôr no bolso. Agora vamos ver aqui, ó, ela teve fundamentos que mudou? Teve, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Até 3 é suficiente, alavancou um pouco. Mas por quê, Carol? Porque às vezes ela vai fazer alguma aquisição, tá assim, ali fazendo um movimento importante. A gente vê aqui, pessoal, ela continua crescendo em 5 anos, nos últimos 5 anos, né? A gente vê aqui, ela tem caixa acima de liquidez, ela precisa ter, ó, dinheiro para pagar as empresas, as dívidas de 12 meses, que é curto prazo. Ela tem 1,78. Então, para mim, gente, é uma empresa, embora está passando um momento mais delicado, é uma baita empresa, né? Isso aqui vai mudar. E lembrando, ela é acíclica, né? Não tem como se comparar a Klabin com um banco. É muito diferente, né? Então, ela está pagando um dividendo alto, mesmo passando por isso. A margem EBITDA dela está perto de 30%. E mesmo toda essa pressão, a empresa continua gerando caixa. Eu não vejo a Klabin quebrando, tá, gente? Espero que não, mas eu não vejo a Klabin quebrando. E o que começou a chamar atenção? Uma notícia importante que veio justamente da expectativa de melhora aí, né, da gradual no preço internacional de celulose. Está aumentando aqui, e isso aqui vai corrigir o setor. E quem corrige? Klabin. Então os analistas começaram a enxergar, opa, os analistas, tá, turma? Que tudo que a gente traz aqui são analistas que falam, são carteiras diferentes. E eles começaram a olhar, opa, esse ciclo mais difícil pode estar ficando para trás. Olha lá, né? A gente traz a notícia Renanzinho para nós aí na tela. Setor de papel e celulose projeta recuperação de preços no segundo trimestre, mas o câmbio segue como risco. E aí, pessoal, olha o que a gente vê, né? De acordo com os balanços financeiros da Suzano e Klabin, as duas maiores empresas do país aí nesse segmento, o cenário para o segundo trimestre sinaliza sim uma continuidade na tentativa de recompor os preços. Tá sofrendo? Tá sofrendo aí com a guerra, né, turma? Elas têm a receita dolarizada, o dólar não está naquele patamar que a gente vê, né, mais alto, mas não vai cair para 4, tá? Quem fala isso, pelo amor de Deus, não vai. E a gente vê de janeiro a março que teve uma valorização da moeda brasileira. Foi opositor. Por quê? Porque elas dependem do dólar. A receita é muito ligada a dólar, né? E a Suzano registrou aí uma receita líquida de 10,9 bilhões, teve uma queda. Opa, o mercado se assusta. De 5% na comparação anual, a Suzano. E aí falando, a gente tem a Klabin. A Klabin também reportou a receita de 4,9 bilhões, teve um leve avanço de 2%. Já a Suzano registrou uma queda. Mas aqui entra um ponto forte da Klabin. Eu gosto da Klabin, tem em carteira. Ela não depende só da celulose, porque tem empresa que depende só da celulose. Ela não.
Ela tem ali, pessoal, ela depende do papel craft. Ela sabe diversificar, opa, aqui tá dando ruim, mas aqui não tá. Então, pessoal, ela sabe que o e-commerce é muito forte hoje em dia. Ela depende também, ela tem embalagem, ela tem caixa, né? Aquelas caixas que a gente coloca o e-commerce. Chega na sua casa uma caixa, e provavelmente pode ser da Klabin, né? Então, o mercado também viu isso, repercutiu positivamente, porque os investimentos da companhia estão em expansão operacional, né? E ela é eficiente, a indústria é eficiente. Outra notícia, a Klabin prevê fim de ciclo bilionário de investimentos e mira a maior geração de caixa a partir de 2027, tá, pessoal? Então, o que eu acho mais interessante, olha lá, a companhia espera avanço da desalavancagem, que é o que a gente quer, né, o que os investidores querem, e melhora das margens após conclusão, ela tem obras que têm conclusão na unidade Monte Alegre, ali no Paraná. Então, olha só o que eu acho mais interessante. A empresa continua lucrativa, continua investindo, continua pagando dividendo e continua operando como uma das empresas mais fortes que a gente tem no setor, no Brasil, no setor. Só que o mercado, ele olha muito por curto prazo e dá umas pancadas fortes, às vezes. Calma, turma, ela é cíclica. Ela passa momentos mais difíceis, ali mais voláteis? Passa. Só que ela não é igual uma elétrica. Só que não tem motivo, na minha opinião, nenhuma para ver a Klabin ruim. E mais do que isso, tá no olhar aí dos analistas e muito bons, analistas que eu confio, muito bons. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui uma que eu gosto e que está no radar, e quase sempre está no radar. Itaúsa. Será que a Itaúsa ainda está dando desconto para ser uma das empresas melhores aí da Bolsa? Turma, vamos falar da Itaúsa um pouquinho, que é aquela holding, né? É um guarda-chuvão, tem várias empresas que tem embaixo dela. Então, ela tem Eco-Rodovias, ela controla a maior parte do Banco Itaú, a EJA Saneamento, ela tem várias empresas que ela cuida ao pagar. Então, ela está ali com muitas receitas. Ela não fica dependendo só de uma empresa. E, pô, ela controla a maior parte do Banco Itaú. Pô, o Banco Itaú é gigante. Então, a pergunta aqui é diferente. Por que você vai comprar Itaú? Me perguntam muito isso. Carol, vale a pena comprar Itaú se eu compro Itaúsa? Na minha visão, não. Por quê, turma? Porque a Itaúsa ela já controla boa parte do Banco Itaú. Para mim não faz sentido você ter Itaú Itaú e Itaúsa. Se você tem Itaú, não vejo sentido você ter Itaúsa, entende? Elas andam muito juntas ali. Agora, turma, a Itaúsa, quando a gente fala que é uma holding, se uma empresa está mais baixa, a outra pode estar segurando ali em cima, entende? Se a receita de uma empresa está mais difícil, a outra receita de outra empresa pode estar segurando. Então, isso é muito importante, né, nessa gangorra. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada na Itaúsa. Sobe, né, a cotação a gente vê aqui no Investidor 10, ela tem uma queda aqui, ela sobe de novo, ela tem uma queda. Essa queda aqui é a que eu gosto. Essa seta aqui, ó. Hoje ela tá 13,08. Então ela teve uma queda, né, pessoal? Mas só que olha só, a gente vê em 5 anos um crescimento de mais de 167% da Itaúsa. Então, apesar dessa grande valorização, a gente consegue ver o que no gráfico? Que a queda da Itaúsa, na minha opinião, é recente, tá? E abre oportunidade para mim. Eu acho que abre oportunidade. Carol, mas tem gente que fala que só compra R$10. Tá bom, comprou R$10. Eu vejo como uma oportunidade e outra. Eu balanceio a minha carteira, tá, turma? Então, às vezes eu vejo que a Itaúsa tá para baixo, né? E uma empresa no mesmo ramo ali dela tá para cima, eu compro mais para as duas ficarem justas ali na porcentagem que eu defini. Entendeu? Por exemplo, eu defini que o banco do Bradesco vai ter 5% na minha carteira de bancos. Aí a Itaúsa também, 5%. Se eu vejo a Itaúsa cair para 3%, eu compro mais a Itaúsa para bater 5%. Então, nem sempre eu olho só o preço. Eu vou olhar o rebalanceamento da minha carteira. E aí, pessoal, apesar dessa, né, mais interessante é que o mercado começou a olhar isso com mais atenção recentemente. Então, uma das notícias que chamou a atenção
nas últimas semanas foi justamente o lucro forte da Itaúsa no primeiro trimestre de 2026. Ela teve aqui um lucro recorrente de aproximadamente 4,5 bilhões de reais, com um crescimento de 17%, é bastante, em relação ao ano anterior. Itaúsa, olha a notícia que nós trouxemos aí, está na tela, o Renanzinho põe aí para nós. Itaúsa lucra 4,5 bilhões e reforça a tese de dividendos em meio à volatilidade, né? Nós estamos numa volatilidade? Estamos, pessoal, vivendo momentos delicados? Sim. Só que controla a maior parte do Banco Itaú, que é um banco gigante. Então, entrega um resultado robusto. Então, pessoal, esse resultado foi muito bom para a Itaúsa. E olha lá, o ROI dela, recorrente de 20%, acima de 10%, que é o retorno que nós, acionistas, colocamos, porque a gente quer ter o quê? O dinheiro, o ROI, eu quero ter retorno investindo naquela empresa. Acima de 10% eu gosto, e tem 20,1%. Teve um avanço aí de 2,7 pontos percentuais, ou seja, os acionistas ganhando mais dinheiro. Mesmo nesse momento triste, né, esse ambiente global, todo, né, volátil por tudo que está acontecendo, a Hold ela segue entregando uma boa rentabilidade elevada aí, né? Então, e a gente também teve resultados grandes que estão ali embaixo do guarda-chuva. Olha lá, Copa Energia, Aegea, Motiva e Alpargatas. Então mostrou um crescimento forte de investidas ali que estão na holding, que Itaúsa conta. E aí, o que acontece? Não é só mais o Itaú que carrega sozinho a Itaúsa. Agora começou a ganhar mais força no mercado e também com outras empresas. Então isso é muito positivo. Várias casas, turma de análise, estão olhando para a Itaúsa, que já é grande, gigante, eu tenho na carteira, foi a minha primeira ação que eu comprei, negociando frente ao que ela tem com desconto. Vamos esperar? Deve vir aí mais resultados da Itaúsa? Eu acho que vem bem. Eu acho que ela vai apresentar aí um resultado relevante, um resultado bom. E aí, na visão dos analistas, tá, gente? O mercado continua pagando menos do que tudo que ela tem. Olha lá a nossa notícia aqui. Itaúsa cansou de andar atrás do Itaú e agora o mercado percebe uma vantagem. Por que volta para cá? Justamente porque não depende só do Itaú. Tem outras empresas que estão indo muito bem na holding, né? Que a Itaúsa controla outras empresas. Tá certo, turma? Então a gente trouxe hoje top 3 ações que o mercado está de olho, os analistas estão de olho. Não sou eu, talvez, pode ser. Mas as 3 eu tenho na carteira. As 3. Não é recomendação de compra. Hoje eu vou fazer uma pergunta específica para você. Você gosta da Itaúsa? Você tem Itaúsa na sua carteira? Porque é uma empresa que todo mundo tem. Eu ouço muito falar da Itaúsa. Comenta aqui embaixo, criatura. Já comenta aqui embaixo. Você tem Itaúsa na sua carteira? E lembra o seguinte, dá o seu like. Dá o like, vê aqui, confere se você está inscrito e inscrita no YouTube, porque o YouTube tirou muita gente aqui do nosso canal e às vezes você nem sabe. Confere se você está inscrito e inscrita, dá aquele like para nós e já confere aqui, ó, o sino, ativa esse sino. Por quê? Porque o sino quer dizer novidades. Vai vir novos vídeos para você estudar. Tem que estudar, turma. Não é só ver aqui, a Carol tá falando, tem que estudar. Tá bom, gente? Por hoje é só, Renanzinho? Por hoje é só. Pessoal, quem investe, ó, de olho aberto. O futuro agradece. Um beijo de luz, turma. Vó Brasil, fiquem com Deus e eu te vejo aí no próximo vídeo.